Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Hoje o nosso assunto é sério, é sofrido, mas é muito pertinente e acredito que a gente possa levar para vocês algum conforto e principalmente formas de solucionar ou de aliviar esse sofrimento. A temática de hoje é diálogos de vida e é uma forma de prevenir o comportamento suicida. Então, a minha convidada hoje é uma pessoa muito especial, é uma psicóloga, o nome dela é Aline. Eu queria agradecer, Aline, a sua presença e já perguntar para ti como é que você escolheu ou de que forma essa situação ou essa temática entrou na tua vida e a partir dali como é que você seguiu profissionalmente nesse sentido. Bom, obrigada pelo convite, Lu. Tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar uma informação séria e importante como forma de prevenir aí esse comportamento suicida, né? Uhum. Eu comecei a me interessar pelo tema depois de trabalhar numa comunidade terapêutica, né? Que era uma comunidade para pessoas que tinham abuso de substâncias, né? Dentro dessa comunidade, a gente tinha muitos pacientes graves. Eu trabalhava já com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia eficaz também para esse tipo de demanda, mas para pacientes mais crônicos, aquele paciente que sofre muito, muitos e muitos anos com essa ideação, com esse comportamento, comportamentos autolesivos, né? Porque o uso de substâncias não deixa de ser, aliás, isso é importante. Uma forma... Não é uma forma também de se machucar, de se lesionar, de se autodestruir, né? É um comportamento que a gente chama de comportamento encoberto. É igual beber e dirigir também, o comportamento encoberto. Enfim, então eu comecei a buscar outras formas de trabalhar isso. Foi onde eu cheguei na terapia comportamental dialética. Fiz a formação ali, iniciei em 2021 e finalizei em 2022 essa formação. E a partir disso eu comecei a trabalhar e dar mais atenção para esse público que sofre cronicamente com o suicídio. Muito legal que alguém olhe por esse nicho, né? Por essas pessoas que É uma demanda que também é estigmatizada para psicólogos, né? Não é estigmatizada só no mundo. É estigmatizada até para quem atende esse tipo de público, que tem medo de atender casos graves, que possuem esse tipo de tabu em relação a esse problema, né? Já falando de tabu, então vamos já abordar dessa forma. Por que ainda é um tabu? Se a gente observa uma piora, né? Um agravo nessa forma de comportamento, por que ainda a gente tem um tabu em falar sobre isso? Olha, essa pergunta ela é um pouco complexa. É difícil da gente responder, é por causa disso, né? A gente entende o quê? Que não é visto, e isso é um problema, de não ser visto como um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, é um problema geral, não é um problema meu, um problema seu, um problema meu como psicóloga, como profissional da saúde, é um problema da sociedade, da sociedade em geral. E para isso a gente precisaria de políticas públicas, né, que o governo federal, o estadual, as prefeituras, enfim, tivessem um investimento para investir e desestigmatizar esse tipo de comportamento, né? Então é um tabu. Porque não existe fala sobre isso, né? Eu deveria começar lá nas escolas. Não existe voz. A verdade é que deveria começar nas escolas já a falar sobre saúde mental, sobre comportamento suicida, sobre autolesão. Já deveria começar lá na escola e não começa. Então, tu vai crescendo e tu fala, putz, isso é um tópico sensível, né? Não posso falar sobre isso. Eu tô pensando, mas eu não posso falar sobre isso, porque, né, vão me julgar e tal. E aí vai virando um tabu porque ninguém quer falar sobre isso justamente pelo medo do julgamento, por não ter um ambiente acolhedor, não ter uma rede de apoio. E daí vai crescendo, né? Mas eu acho que o ponto principal é que deveria ser um problema de saúde pública. E a gente já começou, que a gente vai falar sobre isso. A gente não vai evitar o assunto. A gente não muda de assunto. Então, vamos lá. Dentro desse contexto, obviamente, existem várias dúvidas, acho que pairam, né, no ar de todos nós. Uma delas existem indícios que podem ser percebidos sempre, nem sempre. Quais são? Como é que a gente ajuda hoje alguém que está em casa e que está exatamente nesse momento, assim, ó, ou identificando em alguém algo, ou se identificando nesse padrão comportamental que pode lá na frente vir a ter outros
trajetos, né? Ou outras formas. Além dos sinais encobertos, dos quais eu já comentei ali antes, a questão do abuso de drogas, até ninguém vai falar sobre isso, mas é real, assim, esportes radicais, muito radicais, aquela coisa de você ir até o Sempre extremo, adrenalina. assim, sempre aquela coisa de adrenalina, também não deixa de ser a direção perigosa, beber e dirigir, são comportamentos encobertos. Então fique de olho nessa pessoa que tá abusando de substâncias, ou até você, se você tá abusando, se você tá bebendo demais, se você tá usando aquela substância que você usava mais recreativamente no dia a dia. Fique atento, né? Isso também é um sinal. Acho que em questões de você observar nos outros e também em você mesmo, perceba pensamentos de desesperança. Aqueles pensamentos do tipo, pra que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Ou, as coisas não vão melhorar. Não sentir que as coisas podem ser melhores, que a vida pode ser melhor. É um fator muito grande. Então, fica atento àquela pessoa que fala, eu queria poder sumir, eu queria poder dormir, não acordar mais. Queria dormir o dia inteiro. O isolamento, chama um amigo pra sair. Ou as pessoas te chamam, tu não sente vontade de ir, tu não sente vontade de estar com outras pessoas, tu quer ficar mais sozinho. Isso é um sinal também muito importante, né? De que tem que buscar o que tá te levando a esse estado. O que de repente pode estar pairando ali. É um alerta do tipo, peraí, não sou mais aquela pessoa que eu era antes, né? E vamos só estender, então, ou fazer um adendo, porque assim, ó, o adolescente, ele faz isso o tempo todo. Daí, como é que a gente... No adolescente, a gente vai ter um fator agravante, porque o adolescente, tudo que você convidar ele não vou, não quero, e só quero, né? Então, no adolescente, existe distinção ou existe... Até que ponto seria considerado normal esse comportamento mais isolado, grupos mais fechados, um mundo que é só dele, enfim... Porque é diferente do adulto. No adulto, às vezes, até é mais visível. Sim. Agora, no adolescente, ele já é, assim, meio... A tua descrição meio que define, acho que, 92% dos adolescentes. Assim, pra adolescente, acho que vale a pena, por exemplo, o adolescente talvez não queira sair com a família, mas ele quer sair com os amigos. Então, se ele tá... Entendi. Ele tem essa rede de amigos, ele tá comprometido com atividades que ele antes fazia, né? Então, fazer um esporte, ele tá lá, tá fazendo esporte. Ele fazia um inglês, tá lá fazendo inglês, tá indo pra escola certinho. A vida dele dele tem que estar fluindo. Agora, se ele, mãe, não quero mais fazer, não tô mais a fim de fazer inglês, começa a faltar na aula, não tá dormindo bem, ou dorme demais, chega no final de semana, o adolescente fica dormindo o dia inteiro no quarto. Mesmo sendo adolescente, não é normal, né? Certo. Ficar o final de semana inteiro isolado no quarto, sem querer conversar com ninguém, sabe? Então, é parecido com o adulto dessa forma, assim. Mas é muito mais agravante, né? Muito mais intenso. Porque eles têm já algumas características que a gente pode considerar normal, mas que, na verdade, já não são tão normais assim. Isso mesmo. Aí, dentro desse contexto dos adolescentes e das ações, assim, ou dos desejos, enfim... O que faz daí? Tipo, tô em casa agora, acabei de ouvir isso ali, pensei... Eu tô assim, eu tô completamente sem esperança, eu não acredito que as coisas possam melhorar, eu tô assim. O que eu faço? Pra onde eu corro? Aonde eu busco recursos? Se você não tem uma rede de apoio, porque acho que o primeiro ponto seria compartilhar isso com alguém, né? Com um familiar, com algum amigo, com um parceiro, com a parceira, né? Falar, olha, eu tô me sentindo assim. Né? Isso tá acontecendo comigo, né? E aí, a partir daquilo ali, buscar uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Tanto faz a ordem das coisas, fatores. Né? Tanto faz. Buscar uma ajuda psicológica. Por onde eu começo a buscar ajuda psicológica? Se você tem condições financeiras, eu diria pra você ir por indicação, pra você... fulana faz terapia, essa terapeuta é boa, vai atrás dessa psicóloga aí. Psiquiatra também, indicação sempre, né? Acho que psiquiatra principalmente, porque, né, a gente sabe que é importante a gente confiar no profissional e ter alguém ali que já vai com aquele profissional te dar uma confiança a mais, né? Sim. Se você não tem condições de buscar ajuda, ou você não tem uma rede de apoio, você pode buscar o centro de saúde da sua cidade, tem o CAPS, a gente até estava falando aqui antes, né? Tem o CAPS como centro de referência psicossocial ali, que pode te ajudar, que pode pelo menos fornecer te dar um norte. Um norte, né? Aqui na região, aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui em Itajaí, Balneário, a gente tem as universidades que também têm atendimento psicológico gratuito.
né? As Nossa, clínicas isso escolas. é bem legal. Tem as clínicas escolas, são os estágios, mas assim, são estudantes que já estão quase terminando a graduação e tem um profissional supervisor. experiente ali que está supervisionando o caso. Então, você vai ter uma ajuda de qualidade ainda de forma gratuita. Em Balneário também tem o programa Abraço, tem a Casa da Família, tem alguns outros programas mais individuais que também são gratuitos, que você pode ir através da UBS, eles referenciam para aquele atendimento. Aline, eu tô numa crise, eu tô já planejando, o que eu faço? Eu já tracei cheguei a no rota. meu limite. Tracei a rota. 188. O CVV, o Centro de Valorização à Vida, uma ONG, né, que atende aí qualquer horário, você pode ligar e você vai ter pelo menos um acolhimento, um suporte ali para o momento inicial, assim, né? Só para você passar pela crise que a gente sabe que pode ser numa crise dessas que alguém tem uma tentativa. Aí nós vamos entrar no universo do diagnóstico, né? Porque uma vez que a gente acabou de abordar sintomas ou situações, né? Que podem estar pairando. Mas os pensamentos são sempre muito característicos. A pessoa sabe os seus pensamentos, Sim. né? O que às vezes a gente é o outro que não sabe o pensamento da pessoa, mas a própria pessoa sabe os seus pensamentos. Então, fica a dica de que se você tá numa situação assim, saiba que existe recurso, existe alternativas e que vai dar certo. Basta discar o 188, basta procurar esse suporte da rede pública e que vai dar tudo certo. No final, vai dar certo. Vamos trabalhar um pouquinho antes, então. Esse comportamento, ele vem associado com outras coisas, né? Eu acho que ele não vem isolado. Nunca. Então, que outras situações são essas? Que outras doenças ou situações emocionais que podem gerar e que talvez não agora, né? Mas se não tratadas, podem se tornar. Podem levar a esse quadro. Hoje, um dos principais motivos que podem ser fatores de risco para um comportamento de suicídio surgir, por exemplo, é a falta de emprego. É não ter uma fonte de renda. Não ter um trabalho, não ter família, não ter um parceiro. Não ter perspectiva. Não ter perspectiva. Então, assim, a gente fala do fenômeno do comportamento suicida como um fenômeno biopsicossocial. Então, ele é biológico, ele tem características, às vezes, genéticas, às vezes, ali da própria pessoa mesmo. Há questões psicológicas de transtornos, daí a gente tá falando de vários transtornos que podem levar à bipolaridade, transtornos do humor no geral, transtornos de personalidade também, que a gente sabe que são psíquicos, e o social, que envolvem essa questão de não ter emprego, de não ter fonte de renda, de não ter parceiro, de não ter amigos, de não gostar da vida que tem, de não poder fazer muita coisa pra mudar, sabe? Então, isso gera muita desesperança, né? Imagina, eu tô desempregado, não tenho nada aqui de dinheiro, o que eu faço, né? Parece que o suicídio, nessas situações, ele surge como uma alternativa. Tá, não tenho nada pra fazer, então é como se fosse uma solução pra um problema, né? Então, mas não é, gente. Não é, exatamente. Eu vou dizer bem claro pra vocês, não é uma solução, sabe? Não é uma solução. No meio de um sofrimento tão intenso, né? A pessoa só enxerga aquela saída. Só enxerga um canal. Então, a gente fala como um fenômeno biopsicossocial, porque esses pontos de risco, né, fatores de risco, também são fatores associados. O uso de substância é um fator de risco também, né? Porque a pessoa sair de um vício é muito difícil, sair de uma adição é muito difícil. Então, muitas vezes também acaba sendo ali um ponto de sofrimento tão grande que o suicídio é uma opção, sabe? Então, é muito triste imaginar que a pessoa chega num nível de sofrimento tão grande, né? A ponto de considerar isso uma solução, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre os fatores de risco, né? E isso é bem pertinente a gente abordar, porque é muito fácil do lado de cá, que não me passa essa, né? Não estou nesse momento, eu achar muito... Ai, que absurdo, né? E a gente tem que também desassociar, eu acho, a questão financeira, a questão emocional, porque assim, ó, não existe, eu sou muito bem casada, a minha vida é perfeita, a minha família é feliz, eu tenho tudo que eu queria. Não, isso não é isso que faz ou deixa de fazer. E aí vem o julgamento do outro, e eu acho que talvez seja o julgamento que é o fator mais difícil da gente conversar sobre. Por que uma pessoa não abre essa dificuldade para um grupo?
Pelo julgamento. Porque eu tenho tudo, né? Porque O que você as tá pessoas reclamando vão do pensar? quê? É, exatamente. Né? Você tá reclamando do quê? Você tem tudo, você tem um casamento, você tem uma vida boa, você tem carro, você tem casa, mas o interno a gente não sabe. Então, Justamente. fica a dica aí pro pessoal de casa, né? Para quem tá ouvindo, que é muito difícil a gente medir a dor do outro. Cada um tem a sua dor e a gente não tem como medir a dor do outro. A gente tem que acolher. Esse é o nosso papel como ser humano, antes de qualquer outra coisa. Acho que é acolher, né? E a forma mais importante de prevenir, se você tá preocupado com alguém, se você se preocupa até contigo mesmo, é falando sobre o assunto. E se você criar um ambiente ali de acolhimento, de apoio, você tá se protegendo e protegendo as pessoas ao teu redor, né? Falar sobre o assunto, trazer o assunto à tona, ou ter um ambiente ali onde eu falo, olha, eu sei que tu não tá bem, vem aqui, vamos conversar. Como que eu posso te ajudar? O que tu tá sentindo? O que tu tá pensando? Vamos pensar juntos aqui como que eu posso te Uma ajudar, sabe? solução. Ter uma empatia, ter cuidado. Empatia. É como até... É uma luz na escuridão. Você pode ser a luz na escuridão de alguém e só oferecendo esse suporte, essa empatia, você já pode ser essa luz aí pra alguém que tá passando por uma fase tão E aí eu difícil. vou trazer uma curiosidade minha, né? Na verdade, uma questão que é sempre um ponto, né? Eu, na minha adolescência, eu tive 2 amigas minhas que externaram, né? O seu desejo de não continuar mais. Sim. E quando a gente é adolescente, a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Né? Imagina. A gente não sabe muito bem para onde correr. Então, com certeza existem vários nessa condição, porque às vezes a gente não externa para o pai, nem para a mãe, nem para terapeuta, mas a gente Nem pra escola, nem para talvez, escola, né? mas a Poderia dar gente esse fala suporte. para um colega, para um amigo. Para esse adolescente, para esse amigo ou para esse colega que ouviu isso, o que que ele faz? Qual Se é ele- o caminho que ele tem para ajudar? Primeiro, até vou partir de uma perspectiva até como psicóloga, né? Se um paciente meu chega pra mim e fala que ele tá pensando sobre isso, que ele tá refletindo sobre o suicídio como uma opção, o que ele tá pensando, ou até aqueles pensamentos de eu queria dormir, não acordar mais, aí já é um sinalzinho meio alerta, assim. Nesse sinalzinho meio alerta, você tenta aconselhar, como amigo, né? Você tenta aconselhar, você tenta ouvir, tenta dar outras opções, Mostrar outras mostrar que, olha, você óticas. precisa de ajuda nesse momento, né? Agora, se a pessoa chega a externalizar realmente o desejo, né? Tipo, já está planejado, já pensou em tudo, já tem até planejamento pós-morte, assim, deixar uma carta, essas coisas que as pessoas podem vir a fazer. Nesse caso, se for um amigo meu, o que eu posso fazer? Eu posso, fulano, tô vendo que você não tá bem, né? Isso que você tá me falando é muito preocupante. Infelizmente, eu vou ter que contar pra uma outra pessoa pra poder te ajudar. Você, nesse momento, não é seguro pra você mesmo ficar sozinho, né? Acho que esse seria o primeiro ponto. Falar pra um adulto, né? Que pode ser tua mãe, teu pai, pra poder falar com o pai ou a mãe daquele adolescente. Ou até se você tiver contato com o pai ou a mãe daquele adolescente mesmo, já vai falar, olha, tia, tio, vem cá, quero conversar com vocês, né? Quero abordar. Isso, e daí torna um ambiente seguro para aquele adolescente, né? Porque os pais muitas vezes não têm noção do que tá acontecendo ali, né, Lu? Então, gente, fica de novo a colocação. Por mais que eu sei que é difícil, porque quando a gente ouve uma confidência de um amigo, a gente normalmente não quer quebrar a confiança Sim. dele. Mas quando essa confiança é o limítrofe entre a saúde e a continuidade dele, né, nessa jornada, a gente tem que buscar algum recurso mais seguro. E aí fica o recurso dos pais, realmente. Sim. E na pior das hipóteses, disca na hora. 188. E põe ela no telefone, ou ele no telefone, a pessoa que for, enfim. O principal naquele momento ali que a pessoa tá externalizando é não deixar a pessoa sozinha. Não deixar sozinha. Tornar o ambiente seguro. Então, se a pessoa falou que, eu tava pensando em tomar todas minhas medicações aqui... Some com as Sobe com as medicações. medicações, exatamente. Não pode ter ali, o ambiente tem que estar seguro para aquela pessoa, enquanto você toma outras medidas ali. A gente entende que a gente... o que acontece? Muitas vezes é minimizado, né? Tipo, ela tá falando, mas ela não vai fazer, né? Não vai acontecer. Quem fala não faz. Quem fala não faz. Mas assim, a verdade é que a pessoa tá Faz. falando, ela tá clamando por ajuda. Se ela tá te falando isso, é porque ela precisa de ajuda. Então, faça o movimento necessário para proteger essa pessoa dela mesma, porque naquele momento ela não é
a pessoa mais segura pra ficar sozinha. E eu acredito que, assim, ó, mesmo que estejamos numa situação de vitimismo, né? Que entram aquelas pessoas que gostam de fazer um drama, que já é habitual dela, aquela sensação. Como a gente não pode ter clareza entre o que é fato e o que é fita, a gente parte do pressuposto que é fato. Que é melhor prevenir do que remediar, né? Já fica a frase bem básica. Exatamente. Vamos colocar agora um pouquinho... a gente tocou um pouquinho nisso antes, né? Quando a gente falou da parte social e que essas prevenções deveriam iniciar lá na escola e que não é feito. Não. E hoje... Aline, você acha que tá melhor ou tá pior? Mesmo com todo o advento da discussão... Com as mídias, com as informações... Com a questão... Vamos primeiro pontuar dentro do universo escolar. Porque assim, ó, hoje a gente tem um ambiente de bullying, a gente tem um ambiente sociocompetitivo, a gente tem uma série de situações que navegam dentro do universo escolar que já eram difíceis. Hoje, as escolas estão vendo nessa ótica ou ainda estão... Nossa, isso perdida? É um pouco difícil pra eu te responder, porque eu não atendo muitos adolescentes, né? Então, não é muito o universo escolar, ele não é um universo que eu tô muito por dentro. Dos pacientes que eu já atendi, que eu atendo adolescentes, eu percebo que, dependendo da escola, né? Há um approach diferente. Tipo, tem uma psicóloga lá, o paciente tá em crise, os professores tendem a entender um pouco melhor como lidar e tudo mais. Em relação aos profissionais e à estrutura da escola, existem escolas que estão fornecendo hoje, até pela disseminação das informações, que a gente tem hoje muito mais do que era antigamente, né? Então, se a gente perceber esse movimento da escola, sim, temos um suporte melhor. Temos um movimento melhor do que tínhamos antes. Melhor, mas se a gente for pensar na saúde mental de todo mundo, dos outros alunos, da internet, da influência da internet na vida desses adolescentes... Daí a gente já não tá falando de algo muito... Então vamos entrar já na questão da internet. A gente ia abordar ela mais pra frente, ou enfim. Mídias sociais. O quanto elas impactam de forma positiva ou negativa. Na verdade, eu acho que elas podem impactar das duas formas, mas o quanto você percebe isso hoje? Eu percebo que, positivamente... Existe um movimento de informação. Sim, as pessoas têm acesso. De sinais. Meu Deus, se eu tô me sentindo assim, será que isso é normal? E daí vai lá, pesquisa na internet. Você pode estar com depressão. Vou procurar ajuda. Eu percebo muita gente chegando no consultório pra mim já com... Olha, eu acho que eu tenho depressão. Diagnosticada já. Olha, eu acho que eu tô com ansiedade. E aí eu falo, não, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo, né? Porque a pessoa lê na internet, muitas vezes não é exatamente o que ela tá passando. Mas, enfim, né? Essas informações são boas. A pessoa já chega um pouco educada até nós, o que é ótimo. Né? Sim. Facilita muito. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma onda na internet, né? De positividade tóxica. De vida de margarina, eu chamo. Família e vida de margarina. Sim. Minha vida é tudo perfeita. É perfeito. Por quê? Porque na rede social a gente tá lá... Assim, eu tava comentando com minha amiga. Tô montando um consultório novo... E eu falei, cara, a gente tá postando só as partes boas, mas quando terminar, eu quero fazer um vídeo e falar tudo que deu errado, tudo que a gente teve problema. Que a psicóloga também sofre. Também sofre, exatamente. A gente também sofre. Somos pessoas, somos seres humanos. Então, assim, e não é falado sobre isso. As pessoas postam na internet acordando 5 horas da manhã, indo correr, depois ela vai lá... Toma um café maravilhoso. Ótimo, que é com papaya e um pouquinho de granola. Sim. E quando muito... Enfim. Tá. E daí, o que acontece? Essa vida perfeita não é a tua vida. Às vezes tu acorda e vai pegar uma condução 2 horas pra chegar no teu trabalho. Não vai ter tempo pra tu ir na academia, porque tu já não tomou cedo, café. Tu não tomou café. Tu chega no teu trabalho, tu tem uma demanda, uma pressão maior. Aí tu trabalha o dia inteiro, depois chega à noite, não tem energia pra ir numa academia da vida, né? Aí vai lá... se sente frustrado, aí não vai lá, fazer aí você atividade. deita no sofá, chega depois 6 horas da tarde, chega no teu sofá, deita e começa a olhar o Instagram. E daí tá todo mundo lá postando a vida perfeita. Aí começa uma comparação que não é justa, mas que você ali se acha que, fulana consegue, como é que eu não consigo acordar 5 horas da manhã e correr, Sim. sabe? Então, nesse sentido de comparação do que as pessoas mostram versus a vida real e a vida de cada um, ela não é justa, né? Essa comparação, ela não é fiel à realidade das coisas. Porque você não sabe o que a fulana que acorda às 5 da manhã faz o resto do dia. Às vezes chega às 3 horas da tarde e ela tá dormindo. Você pode dormir 3 horas da tarde? Não. Então como é que você vai acordar às 5 horas da manhã?
Pois é. Sabe? Então, essa comparação, ela é injusta em vários sentidos e ela traz sofrimento, porque eu tô me comparando com alguém que eu não sei a vida real, mas eu acho que é aquilo ali. Eu queria ter aquela vida, eu não tenho. Eu não sei nem como chegar perto de ter essa vida. E aí vai gerando frustração, frustração e aí eu olho pra minha desesperança. vida e penso, cara, que vida Ai, horrível. não quero viver assim Que mais. vida horrível, exatamente. Muito Gente, frustrante. a vida do Instagram e das redes sociais é tudo vida de margarina, tá? Uma vez eu tive um casal de amigo que colocou pra mim que 90% dos casais que colocavam fotos agarradinhos eram os que mais brigavam e quebravam o Eu tenho tempo. essa teoria também, que as Então, pessoas que eu também postam acho. muito... Porque todos os amigos que eu tenho, que são casais, que são foda, tá? Casal bom, casal que tá perfeito, não posta nada. Nada. Em nenhum lugar. Eles viajam, eles fotinho uma vez por ano. jantam, eles... Tudo. Não posta nada. Aqueles que postam cada passo, as experiências que eu tenho com os meus, né, amigos Sim. não é essa... Eles até vão ficar bravos, mas paciência, gente, a verdade seja dita. Porque a gente sabe que o relacionamento não é tão pleno Sim, assim. Então, a gente tem que se exatamente. cobrar menos. O que eu falo, assim, falo pros meus pacientes se compare com uma versão sua anterior. Se compare com quem você era uns anos atrás, com coisas que você não Com tinha, você das mesmo. quais você tem hoje. Essa comparação, ela é justa, né? Porque daí eu tô olhando pra minha história, eu sei da minha história, eu sei dos meus passos, eu sei tudo que eu evoluí. Então, é uma comparação, olhar pra esse lado positivo do que você conseguiu conquistar, ou do que você até... Não, nem conquistar, mas até aprender, evoluir. Aí você tá fazendo uma comparação justa, uma comparação honesta e que pode até te fazer sentir melhor, na verdade, né? Sobre as questões de perfis, né? Existe um perfil específico, existe um grupo que é mais vulnerável a essa linha de comportamento? E que grupos são esses? As minorias, no geral, né? Étnicas, sexuais, todas as minorias têm uma tendência maior justamente pela falta de apoio, E pelas vulnerabilidades que enfrentam, que já né? vivem na parte social. Justamente. Pessoas que têm o abuso de substâncias, têm algum tipo de vício, são pessoas mais vulneráveis. Pessoas com transtornos mentais graves também são mais vulneráveis. E pessoas que têm uma baixa renda, né? Também são mais vulneráveis. E os de alta renda que perderam tudo? Aí, ainda mais, né? Acho que, imagina, tu tava num ponto, né? E depois tu acaba tendo uma frustração enorme, né? De voltar pro zero, assim, né? Ou até pessoas que têm tudo também, né? Sim, porque na verdade o sofrimento vem de outro lugar, né? Não necessariamente Justamente. Nesse ponto de vulnerabilidade, que foi a pergunta que tu fez, são esses grupos que a gente sabe que são os mais vulneráveis justamente pelas condições sociais ali, né? Mas não necessariamente a gente tá dizendo que uma pessoa que tem dinheiro que não pode querer se suicidar, sabe? Pode Acho que ser. entra nessa questão só de ser mais vulnerável, de ter menos fatores de proteção. Porque uma pessoa que tem mais condições, talvez ela tenha condição de buscar uma ajuda, talvez ela tenha condição de... ou até de conversar com alguém que entenda do assunto, que vai orientar a buscar ajuda. Agora, uma pessoa baixa renda, talvez chegue pra mãe e fale, mãe, acho que eu tô com depressão. A mãe vai falar, tá, e daí, paciência. Vai dormir, amanhã é outro dia, sabe? Amanhã tem que trabalhar. Então, é muito uma visão, assim, do tipo, não tem muito o que fazer ali pra aquela pessoa, sabe? E daí ela anda... E aí eu acho que entra essa questão agora da família, né? O quanto a família realmente é o aporte principal, mas também o quanto ela sofre com esse processo. E como que essa família pode ser ajudada e ajudar? Porque, na verdade, o negócio tá no colo deles. É complicado, porque a família ela pode ser tanto esse apoio, como ela pode ser a fonte A causa. do sofrimento da pessoa. Então, às vezes não vai ser pra família que ela vai correr mesmo, sabe? Então, nesse caso, né? Se for uma família que realmente tá ali dando apoio, ou que quer dar esse apoio, acho que a principal coisa é aquilo que eu comentei antes, de deixar o ambiente seguro. Eu tenho que mostrar pra aquela pessoa que ela pode conversar comigo. Aline, o que tu quer dizer? Cuidado com a invalidação. Muitas vezes a pessoa chega pra te falar, eu tô desanimado. Não, levanta a cabeça. Amanhã é outro dia. Segue a vida. Toma uma água aí e a vida tá continuando. Então, assim, é uma forma de invalidar. Em vez de eu querer falar sobre o assunto, de eu falar, por que tu tá se sentindo assim? Vamos conversar sobre isso. Eu vou lá e encerro o assunto, né? Então, tem famílias que querem ajudar, mas também não dão espaço pra pessoa falar que não tá bem.
Porque, mas por que tu não tá bem? Tu tem tudo. Uhum. Tu tem uma casa legal, a gente tá aqui, tem família, Tem pai, tem dinheiro, tem mãe, tem isso, não tem sei o aquilo. quê. E aí, tu não tem direito de ficar triste, tu não tem direito de ter um problema, sabe? Então, esse cuidado com a invalidação, E principalmente, às vezes sabe? não é necessariamente um problema, né? Às vezes é Uma questão biológica ali, a é depressão, interno. principalmente. Então, assim, não é algo externo que tá te ocasionando aquilo. Não é uma forma de ingratidão com a vida, Não, né? a pessoa tá em sofrimento. Exatamente. E às vezes nem ela sabe a causa do sofrimento dela. Exato. Por que ela tá naquele momento? Ela só tá, entendeu? Exatamente. Então, a família, às vezes, ela pode dar esse apoio dessa forma, cuidando com a invalidação. Então, se a pessoa vir me falar uma coisa ruim, como que eu reajo a isso? Eu tenho que reagir dando espaço pra ela falar mais. Eu preciso estar curioso. Eu preciso entender que, pô, ela tá falando alguma coisa aqui que ela geralmente não fala. Então, eu tenho que abrir esse espaço e validar e falar, não, tudo bem? Você se sentir assim? O que a gente pode fazer pra te ajudar? Né? Então, além de eu escutar, eu vou fornecer o apoio, né? E falar, ó, Dá um como que eu recurso. posso te ajudar? Sabe? Porque senão fica só eu falando, é complicado, né? Que pena que você se sente assim. E acabou a conversa? Não, Sim, tem que buscar também não ajuda também. ajudou. Tem que dar um suporte, falar, tá, e aí, o que você quer fazer? Quer buscar ajuda? Qual Como que eu posso te alternativas, ajudar, né? Uhum. Então, é assim que a família vai ter que dar esse apoio, dar esse suporte, né? Pra E pessoa que tá em quando a sofrimento. família é a causa. Daí muita terapia, né? Familiar, buscar uma terapeuta aí que atenda famílias, que possa dar esse apoio, né? Porque muitas vezes a família, ela acaba sendo a fonte do sofrimento da pessoa, né? E assim, pra uma pessoa adulta é muito mais fácil, né, Lu? A gente pode se afastar. Sair da A família, gente só pode se isso. afastar, a gente pode fazer a nossa própria família, ter os nossos amigos como uma família. Muita gente vive assim e vive Sim. muito bem. Então, se você é adulto, tá no ambiente tóxico, Sai. trabalha, ganha dinheiro, um pouco de dinheiro, junta um dinheirinho, E sai vai fora. lá e vai construir tua vida, sabe? Mas se você é uma pessoa que não tem condições, ou uma pessoa que ainda, sei lá, adolescente, né, que não pode sair desse ambiente, aí você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali, meio que se protegendo, e daí isso só na terapia, sabe, Lu? Não tem muito. Porque tem que ter uma proteção, assim, eu tenho que criar uma forma de lidar com aquilo Tipo ali. uma casca, assim. A gente sem cria esperar. uma barreirinha pra Isso. poder seguir. Porque Até assim, não dar dá tempo. pra esperar, e isso é horrível. Desculpa, gente, que eu vou ter que dizer isso, mas não dá pra esperar que o ambiente vai mudar. Porque não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A Não verdade vai. é que a gente que vai ter que fazer o movimento ali Porque pela gente, a sabe? mudança, ela é individual e é íntima. Cada um faz a sua mudança. E aí, cada um fazendo a sua, é possível que o todo Aí mude. vira um efeito dominó. É. Que acontece, pode acontecer. Eu posso começar a mudar minhas reações da minha família, ou ao que eles falam, e eles começam, opa, talvez eu não possa falar assim mais com ela. Talvez Isso. eu tenha que cuidar disso que eu tô falando. Então vai virando um efeito dominó muito bom, que pode sim causar Que é mudança. positivo. Pode sim, Mas mas talvez assim, é não. difícil. O que eu falo, assim, pra não... Criar pra não expectativa. Opa, desculpa. Foi nada. Pra não criar a expectativa de que o ambiente vai mudar e que eu não preciso fazer nada. Ou vamos esperar ele mudar e aí tudo daí melhora. as coisas vão não. melhorar. Não dá, Não dá. infelizmente. Em relação agora a... Por que existe essa linha tênue de pedir ajuda, né? Por que a gente só descobre quase que quando se sucede o comportamento em si. Os sinais talvez estavam lá e a gente, obviamente, não se ateve a eles, né? Na maioria das vezes. Ou se ateve, enfim. Mas tem pessoas que, quando a gente conversa, muitos dizem assim, gente, mas não tinha sinal nenhum. A pessoa tava, tipo, de boa, tava... parece um silêncio da dor. É como se a pessoa... Sim. guardasse aquilo ali em algum lugar. É que às vezes o sinal é justamente não ter o sinal, né? É justamente a pessoa se isolar, se afastar, não falar, como é que tu tá? Muda de assunto, não fala muito sobre os planos dela. Mas ela também não fala que tá tudo bem. Exatamente, não fala. Ela Só vai se afastando mesmo. vai ficando mais isolada. isolada. Então é difícil de identificar esses sinais, né, Lu? Porque os sinais, eles são sutis, assim, é uma pequena mudança. Por exemplo, antes eu chegava sábado, eu chamava meus amigos pra sair, e de repente chega sábado, não mando mensagem pra ninguém. Não fico na minha ali, tô sozinho, ninguém fala nada, então tá tudo bem. Então as pessoas ficam tipo, tá, fulano deu uma sumidinha, mas só tá vivendo. Pois Mas pode ser que a pessoa não esteja legal. Então, vai lá, manda uma mensagem pra aquele seu amigo que tá sumido, fala, olha, oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Porque às vezes ele tá precisando de ajuda, sabe? E ele não sabe pedir. Às vezes a gente não sabe pedir ajuda, né? Sim, eu acho que a maioria de nós tem muita dificuldade de pedir ajuda.
Nós comentamos um pouquinho antes de iniciarmos aqui sobre o pós-Covid, né? Sobre o momento pós-pandemia e o quanto isso afetou a saúde mental das pessoas. Como é que ficou em relação a esse tipo de comportamento? Aumentaram muito as taxas, né, de tentativa. Eu não sei dizer exatamente o número aqui agora, não veio na minha cabeça, mas assim, aumentaram muito as taxas de suicídio, as notificações. E aí tem essa questão, é subnotificado. Então, assim, se aumentou o que foi notificado, imagino que não é notificado, porque não é. Às vezes eu tenho, por exemplo, eu como psicóloga, se eu tiver um paciente meu que teve uma tentativa, eu tenho que notificar para a saúde pública. Eu não posso só, tá, meu paciente tentou. Não, a saúde tem que saber, porque é assim que eles vão ter dados para daí poder gerar medidas conseguir gerar públicas e políticas outras coisas. públicas que possam auxiliar pessoas que não têm uma psicóloga ali para ajudar, sabe? Então é muito subnotificado ainda, mas mesmo assim a gente teve um aumento bem perceptivo, tanto em questão de diagnósticos de doenças mentais, quanto em questão de comportamento suicida. E isso acontece já desde o momento do primeiro socorro, né? Porque a pessoa não quer, ou não quer ficar com estigma, ou não quer ter aquele título. Então, às vezes, quanto mais condições aquela persona tiver, maior vai ser a subnotificação. Porque vai ser colocado de uma outra forma. Só que, na verdade, está lá da mesma maneira, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar essa questão. Um fator agora, além dos fatores de proteção que estaríamos relacionados à terapia, à avaliação desses comportamentos, que outros tipos de atividades ou condicionamentos nós podemos implantar na nossa vida de forma a ter uma saúde mental melhor? Que outros recursos a gente poderia utilizar? Uma das coisas que a gente estuda, principalmente na terapia comportamental dialética, é o quanto a depressão pode ser evitada ou pode ser prevenida no que tange a gente simplesmente gostar da nossa vida. Parece bobo, né? Falar gostar da própria vida. Mas ter uma vida que eu considero valiosa, uma vida com elementos que fazem a minha vida fazer sentido, isso é individual, né? Então pode ser uma questão de religião, uma questão de ter uma rede de apoio, de ter amigos, pode ser eu ter uma boa relação com a minha família, pode ser eu ter um bom emprego, pode ser tudo ao mesmo tempo, assim, né? Então ter uma rotina, uma vida que a gente gosta é um dos fatores preventivos da depressão e pode sim te ajudar a estar sofrendo com isso nesse momento, né? E aí, pra isso, tu pode... Claro, tem outros fatores, né? Por exemplo, a gente tem que ter uma boa noite de sono, o sono tem que estar regulado. E aí entra um pouco daquela questão do celular, né? Da gente ter um cuidado com o tempo que a gente fica no celular. Então, antes de dormir, esquece o celular. Dá uma desligada. A melatonina precisa que tu pare lá pelas 6, tá? Isso. Dá uma desligadinha, né? Dá uma mudada na tua rotina. Tem um ritual que seja melhor, assim, pra tu poder ter um sono mais satisfatório. O sono mais satisfatório já ajuda a regular muito melhor as nossas emoções. O impulso fica menor também, porque a gente não tá tão vulnerável. Então, o sono é um pilar muito importante. Cuidado com bebida, álcool, drogas e tudo mais, que alteram o nosso humor. Então, eu bebo só final de semana. Tudo bem, meu amor, mas às vezes só final de semana pode estar atrapalhando a semana inteira. Sim, então, tem que a tomar pessoa cuidado. começa a recuperar lá na quinta. Aí já é sexta de novo, gente. Exatamente. E daí não dá nem tempo, né? Então, cuidado com o acesso da bebida, com drogas e tudo mais. A questão ali de atividade física, né? Atividade física, ela pode ajudar. Então, dentro da tua condição, dentro do que você consegue fazer no teu dia a dia, uma corridinha, às vezes, de 20, 30 minutos já pode te ajudar a ter uma estabilidade melhor emocional, a produzir ali endorfina, serotonina, e te ajudar, a dopamina, pode te ajudar aí a se sentir um pouco melhor. Então, são fatores também importantes de estilo de vida mesmo que podem auxiliar. A alimentação também, busque uma nutricionista se você tiver condição. Se você não tiver condição, evite ultraprocessados, coma mais fruta, mais comida de verdade, né? Menos food, né? Menos presunto, patê, essas coisas muito processadas, porque isso a gente sabe também que faz mal, o nosso corpo fica mais mexido ali, a gente fica retido, causa desconforto, às vezes até a questão intestinal, né? A gente não pensa muito nisso, mas a questão intestinal também afeta o humor. Sim, até porque todos aqueles neurotransmissores que estão responsáveis
pela nossa sensação de bem-estar, eles estão produzidos lá no intestino. Eles vão agir Isso. no cérebro, mas Exato. eles são produzidos em outros lugares. Então, esse cuidado com o estilo de vida no sentido de me alimentar um pouco melhor. Não precisa fazer uma dieta, mas busca alimentos mais... Equilibrados, né? Alimentos mais ricos, assim, né? Show. E iniciando já no quadro Concordo e Discordo com a Aline aqui, sobre essa temática que hoje estamos conversando. Nós trazemos sempre algumas afirmações que são das pessoas que participam do canal. Algumas a gente mexe um pouco para dar uma causada. Uma impactada. E a ideia é nós nos manifestarmos, se concordamos ou discordamos. Certo. Às vezes existe o pessoal do meio, tá? Pode ser também. E explicamos aí quando acharmos pertinente. Então, vamos à primeira afirmação. Deixa eu pegar minha plaquinha aqui. Quem quer se matar mesmo não avisa. Discordo muito. Todos os níveis, né? Porque se a pessoa tá... É nisso que a gente deixa passar. É nisso que uma pessoa realmente tenta, né? Porque o aviso, ele é um clamor. Eu tô te avisando... De alguma forma, eu tô te pedindo ajuda, sabe? Então, é o momento de intervir. Seja a pessoa falando brevemente sobre o assunto, só falando, não tá foda, não tô mais afim de viver. Seja ela falando, de fato, eu estou pensando realmente em tirar minha vida. Seja do mais sutil ao mais grave, a gente tem que dar atenção. Qualquer frase relacionada a isso. Quem se autolesiona quer chamar a atenção. Quer só chamar a atenção. Eu discordo. Eu também discordo. Hoje não vai dar pra concordar com as coisas. O que acontece, né? A autolesão, ela é uma forma, muitas vezes... Assim, de certa forma, ela é uma forma de chamar a impactar, atenção. de impactar e falar, olha, eu estou no meu limite, sabe? Mas não é um comportamento que acontece, vou me machucar pra chamar a atenção. Pra você perceber. Ela é mais tipo assim, cara, eu tô com tanta dor, eu tô sofrendo tanto, que eu preciso... Que é preferível a dor externa do que a interna. Preciso aliviar uma dor. E assim, a dor da autolesão, ela de certa forma, ela dá, infelizmente, né? Ela dá um alívio emocional. Então, que tu vai focar em outra dor. Exatamente. Mas é um comportamento, assim, também muito grave, assim. E importante da gente prestar atenção. Exato. Falar sobre o comportamento suicida traz ideias para que as pessoas o cometam. Discordo. Gente. Eu acho que é o contrário, na verdade. Quanto mais a gente aborda essa temática, mais possibilidade a gente tem de oferecer recursos para quem está nesse pensamento, ou nesse estado. Existia uma crença antigamente, quando começaram a estudar o comportamento suicida, que a gente chama de suicidologia, né? Que é um tema específico. Que falava que sim, que as pessoas, falando sobre isso, as pessoas tinham ideias. Era até proibido, né? Por parte da mídia, a gente não podia notificar, não podia fazer. Quando a pessoa cometia, tinha que usar outro termo, não podia citar esse termo. Exatamente. Então, o que acontece? A mídia hoje, ela precisa, daí tem essa questão, né? Tá falando sobre o assunto, mas tá falando certo? Tem que falar certo. Então, não é pra falar exatamente o meio que a pessoa se suicidou, como ela fez, mas é importante falar, foi uma morte por suicídio, sabe? Isso aconteceu porque a pessoa se suicidou, né? E aí, a partir daquele momento, já abrir espaço, se você precisa de ajuda, 188, rede pública de saúde, isso e aquilo, assim, você pode receber a sua ajuda, sabe? Na mídia, né? Então, falar sobre o assunto dá espaço para a pessoa buscar ajuda. Principalmente casos midiáticos, assim, né? Quando acontece grandes atores ou pessoas famosas. Enfim, porque daí vira aquela notoriedade em cima do assunto e se perde um pouco o ponto que da questão, né? Que o ponto não é o que, como e por, né? O ponto é o porquê e como que nada foi feito antes. E principalmente, ou se foi. né? Como que essa pessoa chegou nesse nível? Isso. Né? Então, assim, se eu vou chegar... Se eu falo sobre o assunto, eu tenho a chance de chegar numa pessoa que tá pensando sobre isso. Ou que talvez... E falando, cara, a gente tá aqui, por exemplo, né, Lu? Falando o tempo todo sobre buscar ajuda, sobre ter apoio, sobre falar sobre como saber que vai dar certo. Exato. Que tem formas de dar certo. Então, como isso não é uma forma de prevenir, sabe? Sim. Próxima afirmação. O suicídio não pode ser prevenido,
Não, gente, pode. A gente tá Pode prevenindo muito. aqui hoje. Pode e deve ser Vários. prevenido, né? Inclusive, Estamos né? prevenindo vários. Exato, espero que sim. Esse mito, ele vem... Claro, a gente tem uma questão, assim, de não... que a gente não sabe exatamente quando alguém vai fazer e tudo mais. Isso não tem exatamente... Claro, a gente como profissional de saúde sabe e tenta ter formas de fazer, de chegar nisso, de conseguir ter uma noção. Mas, assim, não tem como saber exatamente, né? Mas prevenir tem como, né? Porque eu tô falando sobre o assunto, eu tô dando um espaço pra pessoa falar sobre o assunto. Estou Eu tô buscando cuidando, recursos. tô buscando recursos e cuidando pra que essa pessoa esteja segura. Então, eu estou prevenindo, de certa forma, com certeza. A próxima aqui, ó. Quem sofre de depressão é um fraco. Eu acho que ele é um baita forte, na realidade. Uhum. Né? O que acontece? A depressão... Primeiro, eu acho que parte de um ponto de que não é uma escolha, né? Ninguém Sim, sofre com transtornos isso. mentais Gente, ninguém porque quer. escolhe isso, tá? Todos os meus pacientes preferiam não ser meus pacientes. Embora eles gostem de fazer Sabe? terapia, as pessoas não gostariam de estar ali sofrendo Sim. pelo que elas estão sofrendo. Ninguém escolhe passar por isso. É uma questão que pode ser genética, que pode ser... É um desequilíbrio Química. químico, pode ser uma questão psicossocial, como a gente estava falando antes. Então, assim, não é uma escolha de ninguém, não é uma Situacional, fraqueza. né? Que a gente tem ali o Situacional. luto, a perda de alguém, a perda de um Isso. trabalho, é um estado que é naquele momento, mas enfim, pode ser um momento ímpar. Isso, exatamente. Então, assim, não é fraco porque não é uma escolha. Ninguém passa por isso porque quer, né? Sim. E aí eu vou emendar com uma outra, que o pessoal sempre gosta de colocar, que é falta de Deus. É falta de Deus, gente. Vamos lá. Essa é meio... É no meio, tá? A gente vai ficar no meio. Meio, assim. A Por gente quê? ficaria no depende. O que acontece? Não é falta de Deus no sentido de que você tem depressão porque você não tem fé. Não. O que acontece? Você ter fé ou não vai interferir em você ter depressão ou não. A questão é que ter uma espiritualidade, buscar alguma forma, qualquer religião que for, qualquer tipo de corrente ali que você for utilizar espiritual, ela ajuda no sentido protetor. Por quê? Porque daí eu tenho um sentido de vida, eu posso ter um propósito, eu Entra posso... a rede de Isso, suporte. entra uma rede de suporte. Então, nesse sentido, ela é preventiva, mas não dá pra gente dizer que eu estou ali, eu vou numa religião e eu tenho depressão. Pois é, porque não tem uma coisa, nada a ver com a outra. E eu vou chamar para outra situação. Temos muitas pessoas que estão no ciclo religioso, círculos religiosos, e que estão deprimidas e que não buscam ajuda porque elas vão ser julgadas porque o Deus dela não é suficientemente capaz. Gente, não tem nada a ver. E assim, ó, eu sou cristã, eu acredito plenamente nisso, porém, Deus nos deu recursos, senão não teria nos dado nada, teria nos deixado igual deixou Adão e Eva lá no início do negócio. Não, ele nos deu N recursos. Ele nos deu ciência, nos deu saúde, nos deu estudo, nos deu ferramentas para que a gente haja e ajude. Então, buscar ajuda não é falta de Deus. Buscar ajuda é fazer o que Deus fez por você. Na verdade, é isso. Isso mesmo. Apenas medicação trata depressão. Discordo. Discordo também. A medicação, tu vai saber melhor que eu, né? A medicação ela ajuda. Mas não é o suficiente. Não é santa. Já vi pessoas chegando até mim que tomam medicação há 10 anos. Imagina, Lu, 10 anos tomando medicação. Isso não é tratamento, não tem fim, né? Sim. Em algum momento tem que ter um fim, é um tratamento. Então, a medicação, ela atua como um auxílio à terapia. Um modulador, né, naquele temporário, momento. Pra tirar até aquela pessoa daquele crise. estado. A gente tá falando aqui sobre comportamento suicida, então a medicação ela é importante, sim, pra tirar aquela pessoa daquele estado onde a vida não vale a pena, e, né, onde eu não sinto vontade de fazer nada. Então a medicação ela ajuda muito a pessoa a ter energia pra fazer alguma coisa, ela sentir um pouquinho de prazer fazendo as coisas que ela antes não tava mais sentindo, e daí ela vai ficando melhor junto com a terapia. Mas assim, a terapia é um dos principais tratamentos, assim. É a base. Porque diminui, o que eu percebo? O que eu percebo não, o que os estudos dizem, né? Que a medicação, só a medicação como tratamento, ela aumenta a recidiva. Então as pessoas recaem novamente na depressão, porque é um transtorno crônico, né? Então a pessoa acaba recaindo. Mas com a terapia a chance de recaída é muito menor.
Porque ela vai Combinado, começar a assim. lidar com Vai aprender a lidar com aquela sintomas, situação. vai aprender a identificar quando não tá bem, o que fazer quando não tá bem, como responder aqueles pensamentos ruins que chegam às vezes. Então a terapia Vamos atua sair como... daquele padrão. Isso. Ai, meu Deus do céu, eu tô batendo nesse microfone o tempo inteiro. Normal, tranquilo. O tratamento para depressão só é para pessoa com risco de suicídio. Discordo. Ou hoje a gente só vai discordar. Pois é. Não, Não gente. tem como. Não, gente. É para todo mundo que É. tem depressão. Ou que não tem também, que não tá, É, tá começando a se sentir mal. Só o não fato tá mais... de se sentir muito triste, sem muito sentido, assim, né? Aquele vazio. Sabe o sentimento do vazio? É esse sentimento. Eu tô me sentindo vazio. É vazio. Essa é a palavra que define. Eu não sinto nada, é vazio. Então, o vazio é a hora de buscar algum recurso. Isso, a gente chama na psicologia de apatia, né? De não sentir mais prazer, mas também não ficar triste. Aquela coisa de, tanto faz, sabe? Vamos lá com o pessoal, tanto faz. Tá bom, lá, tá ruim. Tá bom, ok. Então, não é aquela... você começar a perder o prazer das coisas é um sinal já de, opa, preciso de ajuda, Preciso de né? ajuda. Então, às vezes você não vai chegar na psicóloga com depressão já, mas você vai chegar com sinais de que você pode estar deprimindo. Então, já é um momento de buscar ajuda. O abuso de substâncias aumenta o risco de suicídio? Concordamos. Sim. A gente concordou com alguma coisa. Aumenta. Aumenta muito, né? O risco é muito maior quando a pessoa tá usando substâncias que alteram o humor dela o tempo inteiro. Ela tá sempre num risco ali, né? De se machucar. É um ato destrutivo, né? Tá sempre no extremo. Sempre no extremo. Então, o abuso de substâncias, seja qual substância for, tem substâncias que deprimem mais, tem substâncias que deixam a pessoa mais eufórica. Independente disso, a pessoa, depois de usar, ela vai para um buraco e ela vai ficar mal. E ela sai do estado normal dela e ela vai ter uma Isso. alteração, para cima ou para baixo. E depois ela vai voltar por um pico baixo. Sempre. Então, Sempre isso pro pico isso baixo. é neurociência, tá, gente? Isso é fisiologia. Não existe essa de, daí eu volto pra minha... Não, você desce um nível, né? E aí, às vezes, na descida... E que altera o sistema de recompensa do cérebro, né, às vezes Lu? fica complicado. E daí nada mais dá prazer, né? E daí entra num ciclo ali. E aí, muito você ruim. começa a ter que usar doses maiores pra conseguir os mesmos efeitos. E aí, vai entrando numa escala perigosa, né? Eu diria. As pessoas que pensam em suicídio ou que têm o comportamento suicídio são egoístas? Discordo. Muitas vezes as falas das pessoas são assim, ó. A vida da minha mãe, do meu pai, do meu namorado seria melhor se eu não existisse. Então, Como que isso é ser egoísta, né? não Se é. eu acho que eu estou atrapalhando a vida das pessoas de alguma forma, eu estou causando sofrimento para as pessoas porque eu estou sofrendo. Então é muito reducionista eu falar, ela é egoísta porque ela não tá pensando nos outros. Na verdade, ela tá pode pensando estar demais assim. nos outros e é por isso que ela tá Exatamente, sofrendo. Exatamente. Crianças e adolescentes não se suicidam. Discordo. Não é verdade, gente. Infelizmente- Infelizmente, cada vez mais acho que com o acesso também às mídias aí, Bullying. a bullying, essas questões de desafios, comparações e desafios que surgem, essas coisas que do nada aparece, que não tem muito sentido, que o objetivo só pode ser esse, de causar o caos. E as crianças são extremamente suscetíveis, né, a esse aspecto. Sim. Só pessoas com transtornos graves pensam em suicídio. Discordo. A gente conversou muito sobre isso, né? Que existem grupos mais vulneráveis, mas que é um problema geral, assim, é um problema social e público, é um problema geral que não tem muita distinção. Isso mesmo. O que nós vamos deixar de recado então, Aline, antes da gente encerrar, para quem tá em casa e que de alguma forma se sentiu tocado nesse momento ou nesse episódio, assim, que para ele fez sentido. Muitas coisas ou algumas coisas do que a gente falou. O que a gente encerra, assim, dizendo, é isso. Ou pode ser isso. Olha, acho que o principal aqui que a gente
falou, o episódio todo foi muito sobre buscar ajuda, né? Eu acho que se você se identificou com alguma das coisas que a gente falou, com comportamentos ou pensamentos, falas que a gente repetiu aqui, você pensa sobre isso, busca ajuda, seja através de amigos, de falar com pessoas, com seus amigos, família, sobre esse assunto, seja realmente um 88 ou buscar realmente auxílio nas unidades básicas ali de saúde, porque a gente precisa entender que o suicídio não é uma solução. Ele, na verdade, vai te tirar as possíveis soluções verdadeiras que você pode ter. Você pode viver uma vida boa, a vida pode voltar a ter cor, você pode sentir prazer de novo. E para isso você precisa buscar ajuda, né? Esse é o único caminho, Lu, para eu conseguir realmente sair dessa escuridão que eu estou nesse momento. Então é isso, gente. Fica o nosso recado para você que tá em casa ou que tá nos ouvindo, que existe outras alternativas. E as alternativas são acessíveis, sim. A gente só tem que esticar a mão, sabe? Esticar a mão e dizer assim, ó, ei, tô aqui e eu preciso. Que alguém, com certeza, vai te encontrar. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada. E até a próxima, pessoal. Tchau.